Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista da Agroanálises, o nosso programa AgroTalk. Hoje nós entrevistaremos Natália Granato e o nosso tema é a sustentabilidade, o conceito ESG, ou ESG, e a indústria brasileira de árvores. A Natália é engenheira florestal, mestre em ciências florestais. Tem 10 anos de experiência no mercado e atualmente lidera a área de sustentabilidade e assuntos florestais da IBÁ. Lá, ela é responsável por certificações, mudanças climáticas, bioenergia, finanças sustentáveis, recursos hídricos, economia circular, diversidade, inclusão e relacionamento com organizações da sociedade civil. Ela também apoia a IBÁ no Conselho Internacional de Associações Florestais e de Papel, e no Comitê Consultivo das Indústrias Florestais Sustentáveis, que é um órgão subsidiário ocupado pelo setor privado, na FAO. Além disso, Natália também é diretora da Rede Mulher Florestal, uma ONG que tem como objetivo estimular discussões sobre gênero no setor de base florestal brasileiro. Para iniciar essa nossa conversa, seja bem-vinda, Natália, nós poderíamos falar um pouco sobre essas práticas ESG e como o avanço desse conceito tem impactado a economia, especialmente as empresas que atuam no setor florestal, entre outros, e como vocês têm visto essa nova dinâmica, esse novo conceito, nesse momento, a partir da sua visão privilegiada na IBÁ. Seja bem-vinda, é um prazer conversar com você. Bom dia, Daniel. Olá a todos. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui falando sobre as práticas de sustentabilidade e a liderança do nosso setor aqui na FGV. Bem, a pandemia acabou expondo, né, a necessidade de sermos sustentáveis no nosso dia a dia e em todas as esferas da economia que a gente faz parte. No entanto, alguns setores e algumas empresas foram pegos de forma mais forte, né, mais proeminente. No setor representado pela IBÁ, isso foi um pouco diferente. Eu gostaria apenas de ressaltar, né, que o setor de árvores cultivadas é um setor nato da bioeconomia, né, nossa matéria-prima, nosso setor é constituído de árvores, né, um ser vivo da bioeconomia. Há anos a gente pratica os conceitos ESG e de sustentabilidade em sinergia com o meio ambiente, com as comunidades do nosso entorno, né, em torno das fábricas, em torno das florestas, e com isso a gente gera valor compartilhado. Isso faz parte do dia a dia do setor, né, representado pela IBÁ. São mais de 40 empresas que fazem parte da IBÁ e 10 associações estaduais que estão espalhadas aí pelo Brasil, nos estados em que a gente tem uma base florestal plantada significativa. São mais de 5.000 produtos oriundos dessa indústria e que estão no dia a dia de nós, consumidores e cidadãos, né? São livros, cadernos, embalagem de papel, fralda, papel higiênico, pasta de dente, carvão vegetal, os painéis de madeira, os móveis de madeira, os pisos laminados, enfim, uma enormidade de produtos. E o cuidado com o meio ambiente vem desde a origem renovável da matéria-prima, né? São 9 milhões de hectares de árvores plantadas, isso é menos do que 1% do território brasileiro, e que são transformados nesses produtos que eu mencionei agora. Além desses 9 milhões de hectares de florestas plantadas que o setor possui, a gente tem quase 6 milhões de hectares
de áreas para fins de conservação, né? Nas áreas de preservação permanente, nas áreas de reserva legal, nas RPPNs, né? Reserva Particular do Patrimônio Privado, que são áreas que as empresas abdicam de utilizar e se comprometem a conservar essas áreas perpetuamente. E também há várias áreas de alto valor de conservação nas nossas florestas, com grutas, com espécies endêmicas daquelas regiões. Enfim, então temos 9 milhões de hectares para fins produtivos e 6 milhões de hectares para fins de conservação. Então, é uma relação muito positiva do ponto de vista de conservação. A gente consegue aliar produção e conservação. Juntas, as nossas florestas, sejam elas para fins de conservação ou para fins de produção industrial, elas removem o carbono da atmosfera pelo processo de fotossíntese, né, que a gente aprende na escola, e essas áreas estocam muito carbono. Por isso que quando tem queimada, se preocupa queimada ou desmatamento, né? Se preocupa muito com os efeitos dos gases, com o impacto, né, que os gases de efeito estufa sofrem. Então, essas áreas nossas têm um estoque de carbono muito grande, são mais de 4 bilhões de CO2 equivalente estocado nas nossas florestas. Como eu comentei, né, a pandemia colocou assim a sustentabilidade, jogou luz nesse tema, né, da sustentabilidade, mas isso não foi tão impactante para nós, porque nós somos pioneiros, né, em ESG e em sustentabilidade. E eu trago alguns exemplos para deixar isso bem claro. Uma das principais ferramentas de sustentabilidade e de práticas ESG que existem, e uma das mais completas e até bem maduras, né, é a certificação florestal e a certificação de cadeia de custódia. É uma ferramenta que atesta a rastreabilidade dos produtos. O princípio número 1 é cumprimento da legislação, tem questões relacionadas a direitos humanos, a respeitar áreas de alto valor de conservação, evitar origem controversa das matérias-primas. Então, há 25 anos, 3 empresas do nosso setor, uma de celulose e papel, uma de painéis e uma de carvão vegetal, se certificou FSC, e o selo do FSC, do PFC e também do Serflor atestam que esses produtos são oriundos de florestas que foram manejadas de forma responsável, sustentável, respeitando os 3 pilares da sustentabilidade, né, o social, o ambiental e também o econômico. A gente não pode ignorar o econômico. Um outro exemplo que eu dou do pioneirismo do nosso setor na temática de ESG é o relacionamento e o diálogo com stakeholders, né, ou com partes interessadas. E aí a gente está falando de toda a cadeia de valor, né, tanto clientes, fornecedores, vizinhos, os órgãos públicos que regem aquela empresa, aquela paisagem. E a gente está falando de um diálogo estruturado, né, com governança, com ações, com resultados, em que a gente dá voz para esses atores e também pratica a escuta ativa, né? Às vezes a gente quer falar muito e não escuta, mas a escuta ativa é importante. Então, há 15 anos, o setor representado pela IBA, juntamente com ONGs ambientais e sociais, criaram o Diálogo Florestal Brasileiro. Esse Diálogo Florestal Brasileiro hoje tem 15 anos e inspirou a criação da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que hoje congrega mais de 300 membros. O Diálogo Florestal Brasileiro, ele foi inspirado no The Forest Dialogue, que tem 20 anos
e que é sediado na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Na esfera internacional, desse ambiente de diálogo florestal, o setor florestal brasileiro, representado pela IBA, ele é tido como um case de sucesso, porque a gente consegue, de fato, gerar resultado a partir desse diálogo, a partir do engajamento, e a gente consegue impactar positivamente a paisagem em que a gente atua. É importante ressaltar que esse bom relacionamento com as comunidades vizinhas não é de hoje, né? Não existe uma ilha de prosperidade, a gente está inserido numa paisagem e a gente tem que se relacionar com esses atores e evoluir constantemente. O setor está inserido em mais de 1.000 municípios, né? Então o Brasil tem 5.000 e poucos municípios, é uma representatividade significativa, e esse impacto positivo chega com certeza a esses 1.000 municípios. E normalmente, a gente, claro, as fábricas normalmente estão em grandes centros, mas nossas florestas muitas vezes estão inseridas em áreas deprimidas, né? Normalmente em regiões que têm pouco investimento, então, de fato, tem um investimento social e econômico grande, além do ambiental. Para exemplificar, só em 2019, foram investidos 828 milhões de reais em projetos socioambientais do setor, que impactaram 6,9 milhões de pessoas, fora os postos de trabalho do setor, que representam 1,4 milhões de empregos diretos. Um outro tema que está muito em alta e que tem total relação com a temática de sustentabilidade e ESG é o conceito de economia circular, que é tão transversal quanto o tema de sustentabilidade. O que a gente quer, né, com a economia circular? É reduzir a pressão sobre os recursos naturais, otimizar o uso dos recursos e gerar resiliência, construir oportunidades econômicas e benefícios ambientais e sociais. Há décadas o setor trabalha economia circular. Alguns exemplos que a gente dá a geração de energia, por exemplo. A nossa matriz energética do setor é 90% renovável, o Brasil é 45%, então nós temos o dobro de renovabilidade na matriz. E desses 90% que são renováveis, 70% vem do aproveitamento do licor negro, que é um subproduto, mas que um dia ele já foi resíduo. Então, quer dizer, a gente consegue criar resiliência e gerar oportunidade econômica e ambiental. Um outro exemplo, ainda dentro da economia circular, é a reciclagem. O setor representado pela IBA recicla 66,9% do papel, sendo que a média global é 59,1%. Então, a gente está acima da média global. E, para se ter uma ideia, hoje, para a gente produzir 1 tonelada de celulose, a gente usa 75% menos de água do que a gente já gastou algumas décadas atrás. E toda essa governança também existe na esfera internacional. Há 21 anos, o nosso setor tem uma estrutura para discutir sinergias e riscos com o nosso setor em nível global, por meio do International Council of Forest and Paper Associations, que congrega o setor de base florestal em 28 países, e há 11 anos o ICFPA publica um relatório de progresso da sustentabilidade. Então, a gente tem indicadores de sustentabilidade que a gente vem mensurando e mostrando o progresso há 11 anos. É muito interessante te ouvir, Natália, porque essa corrida pela sustentabilidade, que você mencionou e ilustrou com diversos exemplos, cada vez mais prioritária do mundo, não é algo que o Brasil começou a fazer agora, mas, na verdade, já é um movimento altamente estruturado, espalhado pelo Brasil, com presença em milhares de
em pelo menos 1.000 municípios nesse setor específico, mas certamente com outras práticas em outros, e com uma estrutura de governança e com uma história que só são potencializados por esse novo momento que o mundo vive. E, neste momento que nós hoje assistimos o debate internacional, o tema das mudanças climáticas ganha uma atenção muito especial nesse ano de 2021, que é o ano em que nós temos duas das conferências mais relevantes no cenário internacional para discutir, de um lado, a biodiversidade e, de outro lado, o clima. Então, é o ano da COP15, da biodiversidade, e o ano da COP26, do clima, que vai acontecer na Europa no segundo semestre. Seria bom te ouvir sobre como você enxerga essa ascensão desse debate internacional em geral e essas COPs em particular para o setor e para o agronegócio brasileiro em geral. O que nós podemos esperar? Quais devem ser os impactos, a relevância dessas discussões para nós? Você tem toda a razão, Daniel. Esse ano temos essas duas COPs. A COP do clima, que é a COP26, acontece todos os anos. Ano passado foi uma exceção, né, em função da pandemia. E a COP da biodiversidade acontece a cada 2 anos. Tudo que é debatido nessas duas convenções, né, COP, que é Convenção das Partes, dita o rumo do planeta. Isso impacta todos os setores da economia e os cidadãos, nós, né? É bom lembrar que a COP do clima, ela está sob o guarda-chuva da UNFCCC, né, que é o braço que trata de mudanças climáticas dentro da ONU, e ele foi criado na Rio 92, que foi a cúpula da Terra. Quer dizer, o Brasil teve um papel importante em sediar a reunião global que criou essa estrutura que hoje trata de mudança do clima dentro da ONU. A relevância desse tema, mudanças climáticas, e das COPs é tão grande para nós, da IBA, do setor de árvores cultivadas, que das 25 COPs que já aconteceram, né, a gente já teve 25, a próxima é a COP26, a IBA já participou de 10 COPs, né, desde a COP de 2010 em Cancún. Então, o tema é tão importante que a gente, todos os anos, há 10 anos, investe recursos humanos e financeiros para a gente participar dessas convenções, dialogar, né, subsidiar o Estado brasileiro, porque quem participa dessas COPs é o Estado brasileiro, né, os nossos representantes. Compartilhar as boas práticas que o Brasil tem, o setor florestal se insere nisso, dar nossa voz lá nesses eventos e também aprender com o mundo, né? Além das negociações oficiais das COPs, acontecem diversos eventos paralelos em que o mundo tem oportunidade de compartilhar boas práticas, desafios. Então, há 10 anos a gente leva isso a sério, participando, tentando subsidiar nossos representantes, dialogando e aprendendo também com o mundo todo. No caso da biodiversidade, a gente participa desde a COP13, que coincidentemente também aconteceu em Cancún, em 2016. Então, essa será a nossa terceira COP da biodiversidade, com participação da IBA. O protocolo de Kyoto, né, voltando ao tema de mudanças climáticas, ele criou em 1997 o mecanismo de desenvolvimento limpo, né, que beneficiou o mundo do ponto de vista ambiental e também do ponto de vista econômico, porque beneficiou diversas empresas e organizações que submeteram projetos de desenvolvimento limpo, né, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa. No nosso setor, 6 projetos foram registrados no âmbito do MDL, que é o Mecanismo do Desenvolvimento Limpo, do Protocolo de Kyoto, e tem outros projetos que estão em andamento também no MDL. Ele ainda não encerrou, ele ainda está vigente.
E esses projetos, esses 6 projetos que o nosso setor registrou, eles estão relacionados a reflorestamento. Isso mostra que restaurar e reflorestar, né, áreas é um mecanismo de desenvolvimento limpo. Às vezes a gente tem que dizer o óbvio. Tem projetos de substituição de fontes fósseis por fontes renováveis, utilização de biomassa para geração de energia, mitigação de metano no tratamento de efluentes e na produção de carvão vegetal. O Brasil é um case de sucesso na siderurgia, porque utiliza o carvão vegetal de árvores plantadas, ao invés de usar uma fonte fóssil, né? Somos um elefante, uma jabuticaba boa, vamos dizer assim. E somados esses projetos que já foram submetidos no âmbito do MDL, eles têm um potencial de redução de emissões de aproximadamente 5,7 milhões de toneladas de CO2, né, auxiliando a redução de emissão e também a remoção de carbono pelas florestas. Quando a gente fala de mudanças climáticas, o que importa é reduzir a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. E tem 2 formas de fazer isso, e essas 2 formas são complementares. É reduzir a emissão e é remover carbono. Por isso que hoje se fala em net zero, né? É o balanço de carbono ou de gás de efeito estufa. Então, o que a gente busca é essa transição justa, né, desse mecanismo do Protocolo de Quioto para o novo mecanismo do Acordo de Paris. Quem sabe ele vai se chamar Mecanismo de Glasgow, não sei qual o nome que eles vão dar. Então, na COP26 do clima, está em discussão, né, está em jogo a substituição desse mecanismo do Protocolo de Quioto para o mecanismo que está ali no artigo 6 do Acordo de Paris. E quando a gente fala de biodiversidade, é tão importante quanto, né? A COP da biodiversidade quer se colocar, né, num patamar de relevância parecido com o que a gente tem hoje para mudanças climáticas. E está em jogo, né, o uso sustentável da biodiversidade. A gente tem que parar com essa ideia de que a floresta tem que ficar intocável. Não, ela é um recurso, mas ela tem que ser um recurso usado de forma sustentável. Isso vale para a floresta, para a biodiversidade como um todo. A repartição justa de benefícios e a utilização desses recursos genéticos e mecanismos de pagamento do serviço ambiental, dentre outras coisas. Ou seja, tudo isso interessa a nós, cidadãos, a todos os setores da economia, e isso inclui o agronegócio e o setor de florestas. Então, é algo que a gente tem que participar, porque, como eu falei no começo, vai ditar o rumo do planeta daqui para frente. É melhor que a gente participe de tudo isso, né? Ótimo. Um dos temas que tem chamado muito a atenção no debate brasileiro e internacional recente, Natália, é essa evolução do mercado de finanças verdes, em particular os green bonds. Como vocês têm visto isso? Certo. Olha, sem dúvida, o financiamento ele é uma das ferramentas que vai ditar o rumo da economia, né? Sempre foi um instrumento importante, e ele pode ser um instrumento da economia verde, né? Ele nos ajuda a manter na economia atual ou a fazer essa transição para a economia verde. E de acordo com a Climate Bonds Initiative, em 3 anos, o potencial para o agronegócio brasileiro é de 320 bilhões de reais. O Brasil ainda está muito aquém do seu potencial, tanto no agronegócio como no setor de energia também. Dentro dessa ferramenta, né, de finanças sustentáveis, os green bonds, ou também existem os social bonds também e os sustainability linked bonds, mas sem dúvida a gente está aquém do nosso potencial, mas sem dúvida o agro e o setor de energia, e em ambos os casos o setor florestal está inserido, são promissores e saíram na frente.
A BRF foi a primeira empresa no Brasil a emitir um Green Bond, foi em maio de 2015, eles emitiram 500 milhões de euros na época. Em seguida, a gente teve a Suzano, que é uma empresa do setor de base florestal, eles emitiram 500 milhões de dólares em 2016. Então, há 5 anos, o nosso setor vem se valendo desse instrumento de finanças sustentáveis. Lá naquela época, em 2016, a IBA ficou atenta a esse potencial, tanto para o nosso setor quanto para o Brasil, e participou de um roadshow na Bolsa de Valores de Londres, para mostrar para os investidores o potencial do setor de base florestal representado pela IBA. De lá para cá, além da Suzano, outras 3 empresas emitiram Green Bonds. Na época, a Fibria, que hoje faz parte da Suzano, emitiu, a Suzano emitiu novos Green Bonds, e também a Irani, que é uma empresa de celulose e papel também. Essas 3 empresas hoje já somam quase 1,7 bilhão de dólares em Green Bonds emitidos, sendo que no Brasil, entre 2019 e 2021, foram emitidos 8 bilhões de dólares. Quer dizer, só o nosso setor, com 3 empresas, emitiu 1,7 bi de 8, né, que o Brasil já emitiu. Então, é realmente um setor representativo e líder mesmo na utilização desses instrumentos. E para onde que vai esse dinheiro, né? Esse financiamento, o que as empresas fazem com isso? Esse recurso normalmente é alocado em manejo florestal sustentável, em economia circular, como eu já citei, em energia renovável e eficiência energética, gestão de resíduo, transporte limpo, restauração de floresta nativa e conservação da biodiversidade, gestão sustentável da água e adaptação às mudanças climáticas. Além dos Green Bonds, tem também os Sustainability Linked Bonds. Nosso setor também já emitiu esse tipo já utilizou esse tipo de instrumento. As 2 empresas que emitiram que usaram essas ferramentas são a Klabin e a Suzano, totalizando 1,7 bilhão de dólares. E recentemente até a Suzano recebeu um prêmio da Anshan pelo seu pioneirismo na utilização desses bonds na América Latina. Então, quer dizer, se a gente somar os quase 1,7 bilhão de dólares de Green Bonds com o 1,75 bilhão de dólares de Sustainability Linked Bonds, são mais de 3 bilhões de dólares de finanças sustentáveis. Então, sem dúvida, a gente está inserido nesse cenário que o mundo precisa se valer para fazer essa transição para a economia verde. Muito interessante. Nos últimos meses, na verdade já tem algum tempo, mas esse tema ganhou ascensão nos últimos meses, nós vimos essa luz jogada sobre os serviços ambientais e todo o potencial de fonte de renda que esses serviços ambientais poderiam ser implementados, ser expandidos no Brasil, trazer para o agronegócio em geral e para a proteção de áreas de conservação em particular. Qual a sua visão sobre os serviços ambientais, o potencial que isso de fato tem para o Brasil, Natália? Olha, os serviços ambientais são fundamentais para todos, né? Não só pelo aspecto financeiro ao se pagar por esses serviços, né? A gente precisa de ar puro, de solo estável, de polinizadores, de estabilidade climática, de água, né? A gente está aí num momento em que a gente prevê aí um racionamento de energia, falta de chuva em alguns lugares, tudo isso está relacionado com esses serviços ambientais. Existem vários tipos de serviço, né? Tem os serviços de regulação, que são controle de pragas, polinização, controle do clima, o estoque de carbono.
o fluxo hídrico, tem os serviços de provisão, os serviços de suporte e os serviços culturais, né? Tudo isso são tipos de serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais. E quando a gente coloca valor, né, você pode valorizar e você pode valorar esses serviços. Quando você coloca valor sobre eles, a gente tende a realmente valorizá-los melhor, né? E quando a gente fala desses pagamentos por serviços ambientais, são diversos, né? Como eu mencionei. E nesse guarda-chuva todo, os serviços de água, né? Provisão de água, e o serviço de estoque de carbono são os mais avançados. Por que esses dois são os mais avançados? Se a gente pensar bem, o carbono daqui do Brasil é igual ao carbono lá da China, ou da África, ou da Europa. A mesma coisa a água. É claro que eu não estou falando aqui de qualidade da água, mas é como se a água e o carbono fossem commodities, entre aspas, porque eles são similares aqui ou em qualquer outra parte do mundo. Então, esses dois serviços já têm um avanço maior, né, na seara do pagamento por serviço ambiental. A biodiversidade é um outro serviço que a gente precisa começar a valorar e valorizar, mas é um pouco mais complexo, né? A biodiversidade aqui do Brasil é diferente da Europa, que é diferente da Ásia. Então, exige metodologias mais sofisticadas, mais diálogo, mais discussão, para se estabelecer, né, o pagamento pelo serviço ambiental da biodiversidade. É um pouco mais complexa a discussão. Voltando para o mercado de carbono, por exemplo, ele está super em alta, né? Finalmente, o mundo está dando valor que merece essa agenda. Há algumas semanas, né, a tonelada de carbono no mercado europeu, que é o mais antigo e mais sólido do mundo, bateu 50 euros a tonelada, né, sendo que, na média, está aí 5, 10 euros. Então, é para esse rumo que a gente vai seguir como mundo, né? E existe, além do mercado europeu, que é o mais antigo, o mais sólido, existe uma movimentação de integração de alguns mercados, né? O mercado canadense com o mercado da Califórnia, nos Estados Unidos. A China começou com mercados nos seus estados, né? Nas suas províncias, e agora está fazendo a integração desses mercados. No Brasil, a gente não tem um mercado regulado de carbono ainda, mas o Brasil vem estudando há mais ou menos 4 anos como seria a precificação de carbono aqui no Brasil. O Ministério da Economia e o Banco Mundial, por meio do projeto PMR Brasil, estruturou como que seria a taxação de carbono no Brasil, ou o mercado de carbono, ou ainda um sistema híbrido entre taxação e mercado. Então, foi produzido um estudo grande envolvendo vários atores da sociedade para entender o que se encaixaria melhor para o Brasil, e a gente está no ano da COP26, a gente espera que o artigo 6 do Acordo de Paris conclua a questão do mercado regulado internacional de carbono. Muita coisa foi produzida no âmbito do protocolo de Quioto, né, no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Então, a gente espera que as metodologias que demoraram muitos anos para serem desenvolvidas sejam aproveitadas, né, que tenha uma transição justa para o novo mercado. Então, a gente tem muita expectativa que dê certo. Isso é importante para o Brasil, é importante para o mundo como um todo, né? Como eu falei, a gente precisa reduzir a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera por meio da redução de emissão e da remoção de carbono pelas florestas. Então, quando a gente começa a pagar por isso, a gente
de alguma maneira contribui para esse mundo mais equilibrado. Então, voltando para pagamento por serviços ambientais de uma forma mais ampla, né? Acho que muita coisa já foi feita, já se discutiu bastante sobre pagamento por serviços ambientais, já tem muita metodologia desenvolvida, tem boas experiências, né, de pagamento por serviço ambiental, tanto no Brasil, tanto em escala municipal, estadual e na esfera internacional. Muita gente quer que isso dê certo, né? Boa parte da classe política, da academia, da sociedade, das empresas, das ONGs. Então, claro que é um tema complexo, não existe solução simples para questões complexas, mas continuando no diálogo, priorizando a agenda ambiental, né, ouvindo as partes interessadas, o setor privado faz parte disso. A gente tem certeza que isso vai dar um bom fruto e a gente está evoluindo nessa agenda. É muito interessante ouvir toda essa pujança de exemplos de sistemas de certificação adotados há mais de 20 anos, o pioneirismo dessas plataformas de diálogo, engajamento internacional, nacional, envolvimento de empresas, setor social, governo, federal, estados, dezenas de municípios, tudo isso criando um novo ecossistema que, de fato, torna essa união entre as nossas preocupações econômicas, sociais e ambientais parte de um compromisso comum, né? Nós não olhamos mais para o debate sobre meio ambiente, economia e sociedade como se fossem coisas completamente apartadas, mas cada vez mais a gente vê essas três dimensões como partes de um mesmo processo, de um mesmo compromisso para o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Olhando para o futuro, Natália, quais são as perspectivas? Como você enxerga as perspectivas que o debate internacional, que os avanços que nós já vimos no Brasil e os desafios que a gente ainda tem devem trazer para nós? Qual a sua visão? Para a gente caminhar para o final da nossa conversa. Perfeito. A palavra sustentabilidade, né, vem do latim sustentare, que é cuidar, sustentar, e tem essa ideia de perenidade, né? Para todo mundo coexistir, né, e ter uma vida equilibrada, a gente precisa estar junto, tá todo mundo habitando o mesmo planeta. Então, a sustentabilidade tem que estar intrínseca nos nossos negócios, nas nossas atitudes, e está no setor florestal há bastante tempo, né, como você mesmo mencionou. A gente tem ferramentas sólidas aí que são utilizadas há mais de 20 anos, e a gente continuamente conversa sobre água, sobre clima, carbono, biodiversidade, reciclagem, economia circular, enfim. Esses aspectos já estão bem maduros, né, vamos dizer assim, mas sempre tem o que fazer, novas ameaças vão surgindo e a gente tem sempre o que aperfeiçoar. Então, um passo importante que o setor e a IBA está se estruturando para dar é a atualização da própria governança da IBA, né, que é a associação que representa toda essa cadeia de base florestal, né, o setor de celulose e papel, de painéis de madeira, de carvão vegetal, enfim. O que a gente está criando agora? A gente está criando um comitê de alta hierarquia na associação para subsidiar o conselho deliberativo da IBA. Embora o tema da sustentabilidade sempre tenha estado, né, intrínseco em todas as nossas atividades, a gente está dando ainda mais relevância a ele para consolidar isso, integrar com todas as nossas agendas. Então, a gente vai ter essa estrutura de governança, né, de alta hierarquia, para dar o valor que esse tema realmente tem. E a gente tem algumas questões que a gente precisa trabalhar melhor. Por exemplo, o pilar social da sustentabilidade, né? Esses sistemas de certificação que a gente tem há 25 anos, eles olham se o setor é responsável do ponto de vista social.
mas a gente tem o que melhorar. Por exemplo, a diversidade, né, de raça, de gênero, que a gente tem hoje nas nossas empresas, ainda não reflete a diversidade da sociedade brasileira como um todo. E isso, obviamente, não é uma questão só do nosso setor. Acho que todos os setores da economia passam por essa dificuldade, né? A gente tem ouvido falar sobre o racismo, que é uma questão estrutural. A mesma coisa, a oportunidade para as mulheres, né? Há poucas décadas a gente tem direito ao voto, né? Para exemplificar. Então, a gente precisa inserir essas camadas da sociedade que não são minoria, mas que estão em minoria nas nossas empresas, nas nossas organizações. Então, além de trabalhar a diversidade, a gente quer capacitar, treinar a força de trabalho para as novas frentes que vão ser demandadas no futuro. A gente quer continuar trabalhando com os vizinhos, com a cadeia de valor, de clientes, de fornecedores, compartilhando valor. Não adianta a gente trabalhar só os nossos funcionários, né? A gente está numa cadeia, está todo mundo interligado. A gente quer consolidar mais os nossos dados setoriais. A gente tem muita informação rica e valiosa à sociedade e à própria academia. As empresas produzem informações valiosíssimas para a ciência, né? A gente tem atuação em inovação. Enfim, tudo isso vai ser feito buscando o máximo de sinergia e integração possível entre todas as áreas, porque, de fato, a sustentabilidade é um tema transversal, não é um departamento de uma empresa, ele está em todas as esferas, por mais que a gente ainda não tenha consciência plena sobre isso. E a gente quer mostrar que a gente é benchmark em sustentabilidade, que a gente é líder e que a gente também pode compartilhar nossas práticas com outros setores e aprender também, porque mesmo os benchmarks têm o que aprender. Então, acho que a gente também tem a humildade de sempre aprender, de reconhecer as ameaças, de trabalhar os riscos, e tem que ser feito de forma conjunta, né? Com a academia, setor privado, ONGs, governo, está todo mundo no mesmo planeta, então temos que trabalhar junto. O tema da sustentabilidade chegou para ficar. A tendência é que as preocupações internacionais e nacionais e os compromissos apenas se aprofundem, e é muito bom ver que existe no Brasil um conjunto de pessoas e de instituições, como você e como a IBAR, que já adotam esse protagonismo de liderar essa agenda e de auxiliar o Brasil a cada vez mais a exercer a sua liderança, que tem por natureza e ao longo dos últimos anos, nesse trabalho por fortalecer a economia e a sustentabilidade, além do compromisso social, como parte de um projeto comum. Fico muito feliz de te ouvir, fico genuinamente impressionado com as experiências e com todo o trabalho que vocês têm feito, e nos colocamos à disposição aqui na Agroanálises e no FGV Agro para continuar esse nosso diálogo tão relevante para o setor e, a gente acredita, também muito importante para o próprio futuro do desenvolvimento brasileiro. Muito obrigado, Natália, pela sua participação. Obrigada, Daniel, pela oportunidade e pelas palavras tão gentis. Gostei do genuíno. Obrigada mesmo. Muito obrigado. Até breve.